E a gente ainda tem o novo governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, à frente da Casa Branca, e ele tem mostrado que ele veio para chacoalhar a geopolítica mundial. A Europa passa atualmente por um dos seus conflitos mais devastadores em décadas. E ao mesmo tempo, o leste asiático, apesar de não estar em guerra, também não vive um momento exatamente pacífico, com uma série de disputas territoriais e briga por influência na região. E isso sem contar a guerra brutal entre Israel e Hamas, que disseminou uma onda de violência e instabilidade em todo o Oriente Médio, que nem o último acordo de cessar-fogo teve algum avanço significativo em direção à paz nessa região. Com tudo isso, analistas, lideranças militares e governos ao redor do planeta já começam a falar na possibilidade de um conflito expandido, uma guerra de proporções mundiais entre as principais alianças atuais. Muito disso está ligado à memória das duas últimas grandes guerras anteriores. A história mostra pra gente como os dois conflitos começaram a se desenvolver e nos deixam pistas para interpretar o momento atual e até antecipar a possibilidade de uma nova guerra. Numa análise minuciosa das guerras anteriores, é possível identificar pelo menos 6 fatores que aumentam o risco de conflitos regionais se ampliarem por continentes. O primeiro fator é o nacionalismo e imperialismo. Para Juliet Pattinson, historiadora e professora de estudos de guerra da King's College de Londres, um dos fatores comuns entre a Primeira e a Segunda Guerra são a emergência de sentimentos nacionalistas e imperialistas dentro de cada um dos estados. No caso da Primeira Guerra, a gente tem o sentimento de competição entre as grandes potências europeias da época, que era a Alemanha, França, Grã-Bretanha, Rússia, Áustria-Hungria. E antes da guerra explodir em 1914, esses impérios, que se apoiavam em colônias ao redor do mundo, começaram a ver os outros países que estavam tomando os novos territórios como uma ameaça à hegemonia deles. O avanço da Alemanha e da Áustria-Hungria pelo controle de países como a Bósnia e o Marrocos, por exemplo, foi visto como um movimento muito agressivo pelos seus adversários. E a expansão da Sérvia também estava gerando bastante preocupação. O que aconteceu a seguir a esses movimentos é o que tem em todos os livros de história. Duas grandes alianças, conhecidas como Tríplice Entente, com a França, Rússia e Grã-Bretanha, e a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, passaram a se enfrentar em diferentes frentes de batalha. Já quando passamos para a Segunda Guerra Mundial, o sentimento nacionalista e imperialista dos governos da Alemanha nazista e da Itália de Benito Mussolini, e claro, do Japão, foram cruciais para estourar o conflito. Os historiadores apontam que os eventos como a invasão da Polônia, da União Soviética e de outras regiões ali pela Europa Oriental pelos alemães, sem contar a expansão da influência italiana no norte da África e nos Balcãs, e a invasão da China e a conquista de colônias europeias no Sudeste Asiático pelo Japão, tudo isso somado foi, em grande parte, consequência do crescimento dessas ideologias imperialistas. Aqui a gente chega no segundo fator, que é o revisionismo da ordem global. Estados e lideranças envolvidos em guerras mundiais tendem a compartilhar um certo desejo de alterar o balanço de poder na ordem mundial. Por razões óbvias, se acredita que a paz ela é muito mais provável quando se há estabilidade, equilíbrio. Mas quando esse equilíbrio é desafiado, seja por uma potência ascendente que quer mais poder, ou por alianças que tentam conter aquilo que eles veem como ameaça, quando você tem esse desequilíbrio, as tensões começam a aumentar e os conflitos acabam virando consequência. E aí chegamos no terceiro fator, que são vários focos de conflito. Guerras mundiais tendem a começar quando já tem vários múltiplos focos de tensão e conflito acontecendo no planeta. Voltando lá para a Primeira Guerra, antes de 1914, a Guerra dos Balcãs aumentou as rivalidades entre as grandes potências. Mas foi depois desse conflito, na verdade em decorrência desse conflito, que a Sérvia emergiu como estado mais poderoso e se tornou o principal rival do Império Austro-Húngaro, uma das potências da época. E ao mesmo tempo, a Rússia via os Balcãs, onde estava acontecendo o conflito, como um espaço estratégico para ter vantagem militar, o que acabou elevando também as tensões com a Áustria-Hungria. Alguns outros conflitos pontuais que precederam a Primeira Guerra Mundial foi a guerra entre a Rússia e o Japão por territórios como a Manchúria e a Coreia, entre 1904 e 1905, e a constante competitividade econômica entre a Alemanha e a Grã-Bretanha sobre quem ia sentar no troninho da grande potência da época. Já durante a Segunda Guerra, os pontos de tensão se encontravam principalmente na Europa Oriental e nas fronteiras leste e oeste da Alemanha, que era um foco de extrema tensão. E junto disso ainda tem a grande crise sobre a Tchecoslováquia de 1988 e ainda depois a gente tem a crise na Polônia de 1939, que é considerado o verdadeiro
verdadeiro gatilho que dá início à Segunda Guerra. Claro que, ainda que isso estivesse acontecendo na Europa, o Sudeste Asiático também chegou a ser considerado ponto de tensão na Segunda Guerra Mundial, com confrontos entre os Estados Unidos e o Japão na região da então Indochina Francesa, que hoje é o Vietnã. O que se viu na época, o espírito da época, o que as pessoas percebiam é que era uma espécie de um misto, uma combinação de uma corrida armamentista com uma série de crises diplomáticas. E isso nos leva então ao quarto fator, que são as alianças. Todos esses focos de conflito foram permeados e ditados por alianças que se construíram nos períodos pré-guerra. Na Primeira Guerra, a Tríplice Entente foi formado como resposta às ambições da Tríplice Aliança. Entre os membros da Entente, que a gente já falou, a França buscava uma revanche pela derrota que ela teve na guerra que 40 anos antes resultou na perda da Alsácia-Lorena para a recém-formada Alemanha, enquanto que a Grã-Bretanha, como a gente já falou também, temia a crescente ameaça naval e militar alemã, que já estava começando a querer bater de frente com a Grã-Bretanha. Já os russos estavam interessados em expandir a sua influência nos Balcãs e manter uma política de apoio aos eslavos, principalmente a Sérvia. E aí, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, que é um aliado consolidado da Rússia, o país, a Rússia, não teve outra escolha a não ser se envolver no conflito também. E aí, quando a gente vai para a Segunda Guerra, as alianças se estruturavam já em dois blocos diferentes. Era o eixo e os aliados. O eixo foi integrado inicialmente pelo Japão, pela Alemanha do Hitler e pela Itália do Mussolini. As três potências compartilhavam ideologias expansionistas, militaristas, anticomunistas e, como a gente já falou, nacionalistas e imperialista. Mas depois esse grupinho foi aumentando, depois veio a Hungria, a Romênia, a Eslováquia, a Bulgária. Toda essa galera se juntou para formar o grupo, então, que era conhecido como Eixo. Já o segundo bloco, os aliados, tinham como membros principais o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas também outros países foram se juntando a esse grupinho, como o Canadá, a Austrália, até o Brasil teve a sua participação. Em decorrência da pré-existência dessas alianças, antes de acontecer a guerra, você tem o quinto fator, que é uma corrida armamentista, antes de se chegar à guerra. Os grandes países europeus, a Alemanha, a França, a Rússia, a Áustria-Hungria, quase dobraram os seus gastos com armamentos entre 1905 e 1914, quando estourou a Primeira Guerra. Quando a gente vai para a Segunda Guerra, na década de 1930, antes de começar a guerra, a corrida armamentista foi bem mais intensa. Os gastos com armas alemãs, por exemplo, quase dobraram num período de 5 anos. E quando a gente chega a 38, 39, já estourando a guerra, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França já estavam gastando mais de 20%, um quinto do PIB em defesa, em despesas militares. E aí a gente chega ao consequente sexto fator, que são os gatilhos de oportunismo para se entrar em guerra. Entre os eventos específicos que já geraram declarações de guerra no passado estão ataques, assassinatos, falhas em negociações diplomáticas e até acidentes ou percepções equivocadas sobre quais são as verdadeiras intenções dos envolvidos. Na Primeira Guerra, o grande gatilho foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Ele foi baleado por um nacionalista sérvio, que achava que a Sérvia que deveria controlar a Bósnia e não a Áustria-Hungria. Depois dessa morte, desse assassinato, a Áustria-Hungria então declarou guerra à Sérvia, arrastando então a Rússia, a Alemanha e a Grã-Bretanha a se envolverem em decorrência das alianças que estavam em vigor na época. E isso aconteceu parecido na Segunda Guerra Mundial. Quando aconteceu, o estopim da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939. Esse ato de agressão da Alemanha à Polônia empurrou a Grã-Bretanha e a França a declarar guerra contra a Alemanha em decorrência também do sistema de aliança em vigor na época. Mas agora trazendo para os tempos de hoje, quais desses fatores estão presentes na conjuntura internacional? O que isso significa para o nosso futuro? Eu sei que talvez você já esteja ligando os pontinhos conforme eu fui falando esses fatores, mas um dos pontos mais claros é justamente o desenrolar de uma série de conflitos ao mesmo tempo. Além da guerra da Ucrânia e dos confrontos no Oriente Médio, tem cada vez mais disputa territorial no Mar do Sul da China e impasses em torno da independência de Taiwan, sem contar o aumento da arsenal nuclear da Coreia do Norte. O Sudão também está enfrentando um conflito muito brutal e regiões como o Sahel e o Chifre da África constantemente surgem com insurgências e conflitos armados, seja em decorrência de guerras civis, seja em decorrência de conflito entre estados. E em todos esses casos é possível identificar a influência, o dedinho das grandes alianças e potências de hoje. Veja, talvez a gente possa falar que uma das divisões mais evidentes entre essas alianças
talvez seja de um lado os Estados Unidos e os aliados ocidentais, do outro lado a China e a Rússia, mas é muito difícil entender exatamente qual que é o papel dos Estados Unidos hoje. Ele tem se comportado de uma forma muito diferente daquela que se presume que ele se ia comportar, ou que talvez esteja previsto com base nos pactos internacionais realizados. Outro elemento que a gente vê permeando o planeta agora é o crescimento dos sentimentos nacionalistas e imperialistas e uma tendência a querer alterar o equilíbrio de poder vigente. Vladimir Putin e Xi Jinping, por exemplo, falam constantemente numa visão para uma nova ordem mundial e do objetivo de formar um mundo mais justo e multipolar. Eu lembro, inclusive, que quando teve a última reunião do BRICS, salvo engano, agora em final de 2024, salvo engano, eu acho que, se não me engano, essa reunião, inclusive, foi na Rússia. Putin mostrou uma espécie de uma nota dos BRICS, mostrando uma espécie de união ali financeira. Claro que a coisa era muito mais simbólica, né? Não se criaria uma moeda dos BRICS, mas a ideia foi tentar desafiar a onipotência, o grande poder dos Estados Unidos, né, com o dólar na economia de todos os países do planeta. Isso mostra para vocês como nós temos essa tendência, essa animosidade de tentar alterar o equilíbrio de poder que existe hoje. Outro elemento, e esse está bastante visível se você está assistindo esse vídeo no começo de 2025, é o aumento dos gastos com defesa. Em 2023, as despesas militares mundiais cresceram 6,8%, alcançando o maior aumento percentual desde 2009, e em 2025 provavelmente a gente vai ter outros recordes. A gente já tem uma série de declarações da Europa que já não conta mais com a proteção dos Estados Unidos e por isso vai investir massivamente na própria defesa, principalmente na produção de armamento nuclear. Mas é claro, analistas apontam também para a necessidade da gente pensar em todos os momentos da história em que muitas dessas características também estavam presentes, todos esses fatores, mas apesar de tudo apontar para a possibilidade de uma guerra expandida, nada aconteceu. Na Guerra Fria, por exemplo, além de todos esses fatores que eu trouxe para vocês, os historiadores também viram vários momentos de grande tensão que poderiam ser, inclusive, os gatilhos para um conflito armado, uma terceira guerra mundial, mas que, felizmente, isso nunca aconteceu. O principal deles foi a crise de mísseis de Cuba, que, caso você não saiba, a gente tem um vídeo inteiro sobre isso no canal, inclusive falando sobre uma nova crise de mísseis que está prestes a acontecer e que pode ser o gatilho de uma nova guerra mundial. De qualquer forma, eu vou deixar aqui nos cards, dá uma olhada lá para você entender mais sobre isso. Mas, caso você não saiba, foi em 62 quando os Estados Unidos e a União Soviética ficaram à beira de um conflito nuclear pela tentativa de instalações de mísseis soviéticos em Cuba, que é o quintal dos Estados Unidos. Hoje, a situação do Oriente Médio segue frágil, e os acordos entre as duas partes, que interromperam conflitos anteriores e que foram, em várias ocasiões, abalados por desentendimentos e acabaram rompidos, pois é, não foi diferente nesse último cessar-fogo. Fizeram um acordo, mas novamente foi rompido por desentendimentos. E a gente ainda tem o novo governo dos Estados Unidos, com Donald Trump à frente da Casa Branca, e ele tem mostrado que ele veio para chacoalhar a geopolítica mundial. Temos as recentes tarifas, o desprezo pela OTAN, então está muito difícil de entender em que time os Estados Unidos está jogando, né? Como eu disse, ele não está desempenhando nem o papel que as pessoas presumiriam que ele tinha e nem a que ele concordou em ser quando assinou todos os tratados internacionais que estão em vigência. E para piorar, a gente não tem nenhuma iniciativa de paz bem sucedida até o momento. Então o que a gente pode fazer até o momento é só torcer pelo melhor. Mas o que você acha disso? O que você acha que vai acontecer? Será que a gente vai ter uma nova guerra mundial? Será que a gente não vai ter? Pelo menos todos os peões estão no lugar correto. Se a coisa vai acontecer ou não vai acontecer, a história que vai nos dizer daqui 50 anos, né? É uma grande dúvida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você amou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado de tudo que está saindo aqui no canal. Não esqueça também de dar uma passada no vídeo que eu vou deixar aqui falando sobre a crise de mísseis de Cuba e sobre a nova crise de mísseis. Mas caso você queira dar uma relaxada, eu vou deixar um vídeo aqui sobre como polvos são as criaturas mais alienígenas desse planeta. Eu já estou te esperando no próximo vídeo. Te encontro lá. Tchau, tchau.